Bem-vindos ao Aventuras na FPL. Numa altura em que sopro na boia durante o naufrágio da minha equipa, trago-vos a minha análise à próxima Game Week com toda a alegria que me sobra. Com 2 hat-tricks nesta Game Week, Foden e Palmer são os MVPs das respectivas equipas em jogos decisivos. O Aït-Nouri está a jogar a extremo, o Isaac está a jogar demais e o Gibbs White mostra-se ser o elemento mais deste Forest. Isto tudo a juntar aos meus dois defesas do Brentford e do Brighton serem suplentes no jogo que acaba 0-0, e como tudo não podia ser mau, desta vez acertei, no guarda-redes. Desejosos que chegue sábado? Também eu, mas entretanto arranjemos um plano que corra bem. Vamos lá! Ora, que rica Game Week foi esta, hein? Tudo prontinho para fazer pontos e acabam por ser aqueles jogadores que tenham andado assim um pouco mais discretos a fazer pontos, como foi o caso do Garnacho, como foi o caso do Semanaio, do Kluivert, do Foden também. O Haaland acabou por nem jogar, o Saka também não. Portanto, houve aqui um conjunto de fatores que fizeram com que muita gente não tivesse pontos, inclusive no capitão, que o Salah só jogou até aos 60 minutos, contou só os 59, nem contou os 60. Isto fez com que muita gente não tivesse capitão. Quem teve o único capitão simplesmente que deu pontos foi mesmo o Cole Palmer. Ainda havia um maluco na internet a meter capitão Aït-Nouri e eu achei, olha, 8 pontos, já não se pode queixar quando o Salah fizer 12 ou 13, porque só vai ter diferença de 4 ou 5. E pronto, acabou por não se passar nada disso e ele deve ter ficado a rir com toda esta situação. O Aït-Nouri a jogar a avançado contra uma equipa que não é conhecida por ter status ofensivos excelentes ou de aproveitamento das chances excelentes, era capaz de dar uma clean sheet e um golinho, visto que ele estava a jogar muito à frente. E penso que enquanto houver a quantidade de lesões que o Wolves tem, o Aït-Nouri, falando já nisso, vai continuar a jogar naquela posição mais avançada. E o Aït-Nouri tem uma double na Game Week 34 que pode ser muito interessante para quem queira adquirir ou precise ir buscar um defesa neste momento. A seguir vais ter um jogo com o West Ham, não acredito que tenha clean sheet. A seguir vai ter um jogo com o Forest fora, não acredito que tenha clean sheet. E na Game Week 34 joga com o Arsenal em casa e com o Bournemouth em casa. Duas equipas que quase sempre marcam gol, se formos a ver bem. Ou sempre marcam gol, portanto também acho difícil terem clean. No entanto, as possibilidades da clean existem e pode-se dar ao caso de, juntando a clean a um lance ofensivo, ainda ter aqui clean sheet, golo, ou assist, ou ainda uns pontos bónus. Portanto, dos defesas, tendo em conta aqueles que não têm competições europeias neste momento, deve ser a melhor hipótese que temos na Liga agora. O Wolves até defende melhor que o Chelsea, portanto eu acho que o Meta está à frente do Malo Gusto neste momento para adquirir, mesmo que o Malo Gusto tivesse a double na 34 também. Como vimos, o Chelsea sofre sempre, não será por aí que o Malo Augusto ganhava o Aït-Nouri neste momento em termos de defesas sem competições europeias. Falando agora desta Game Week 31, só para fazer aqui um pouco o resumo, o Isaac ali no lance individual conseguiu fazer o seu golinho e no último minuto do tempo regulamentar o Everton consegue um empate por via de um penalti. No próximo jogo acho que já voltou o Gordon e já dá aqui uma outra forma de jogar para o Isaac, e nesse ponto acho que podemos estar confiantes que o Isaac vai voltar a ter mais chances, porque este lance nasceu de um passe, não me engano, do Harvey Barnes, estava a jogar daquele lado e jogou muito bem, mas não houve assim muito mais chances para a equipa conseguir competir. E acho que o Gordon, fora o resto das lesões cá no meio campo, acho que o Gordon vai dar essa força ali no meio campo para a equipa ficar mais competitiva e para conseguir servir melhor ao Isaac. Acho que vai ser bastante importante que isso aconteça, e ter uma segunda linha como o Harvey Barnes é também muito importante para este Newcastle. Caso tenha que fazer alterações ou atacar o jogo, consegue meter o Gordon no meio campo e meter o Harvey Barnes à esquerda, ou mesmo o Harvey Barnes como segundo avançado, por exemplo. Outras equipas e outras análises que podemos retirar aqui desta Game Week 31. A minha equipa do Challenge não meti o Haaland nem meti o Foden, porque o risco era muito maior no Haaland. O risco acabou por ser igual, porque muita gente tinha o Foden e acabou por fazer aqui um excelente jogo contra o Aston Villa. Não acreditava que o Haaland fosse banco, senão nunca na vida tinha comprado o Haaland nesta Game Week.
Se soubesse que o Saka tinha hipótese de nem sequer jogar, até tinha posto pelo Foden, e eu tenho Free na 34, portanto também não me chateava muito. O próximo jogo do Arsenal, ainda por cima, é contra o Brighton, em casa do Brighton. Isto vai ser um jogo muito difícil para este Arsenal. E depois, na Game Week 33, ou seja, entre o intervalo dos jogos com o Bayern, que vai apanhar aqui o Aston Villa, mas em casa. Mas é difícil, vão ser ali 4 jogos muito puxados agora para o Arsenal seguidos. Outras análises que podemos tirar é que o Palmer é essencial e parece-me neste momento ser o capitão mais óbvio para a próxima Game Week. Isto porquê? E faço já a passagem agora para a próxima, sendo que não há muito mais para falar da anterior. Nem foi uma Game Week com muitos gols ou com gols por aí além. Mas nesta Game Week que segue, o Palace vai jogar contra o City, em casa, e somos capazes de ter leaks, ok? Mas alinho já uma coisa, que é o City normalmente tem dificuldades com o Palace. São sempre jogos difíceis contra o Palace. O City não pode perder pontos. Acredito que vão com máxima força. Mas se eu fosse o treinador, eu não metia o Kevin De Bruyne antes dos 60 minutos neste jogo. Tentava ver o que a equipa dava. E o Kevin De Bruyne vindo do banco com outra energia, com outro entendimento do jogo, cá de fora, acho que consegue fazer a diferença. E o Foden se jogar ali, se isso acontecer, o Foden jogar ali no meio, eu vou ter que comprar o Foden de certeza nesta Game Week. Ainda por cima a seguir a luta, não vou dar mais chances disto correr mal, porque eu acho que ele vai continuar nesta forma. Nas últimas 10 Game Weeks fez 2 hat-tricks, certo? Se não me engano não jogou na 29, portanto acho que é 10 jogos, 2 hat-tricks, fora o resto dos golos que teve e tudo, pá. Está numa forma fantástica. É neste momento o melhor jogador do City. Penso que o City, se tivesse jogado com ele contra o Arsenal até ao fim, se calhar tinham conseguido virar o jogo. Outro jogo que vai ser importante nesta Game Week é o Brighton recebe em casa o Arsenal. Não sei que pontos é que o Arsenal pode sacar daqui, mas adivinha-se um jogo difícil. O United com o Liverpool, já acredito que haja mais chances para o Salah. O Salah descansou a partir dos 60 já a pensar neste jogo com o United. O United vem desmoralizado depois de uma derrota fora, em que aos 90 mais 6 estava a ganhar 3-2 e acabar a perder 4-3 este jogo. Para além de que no jogo anterior contra o Brentford também sofreu o golo aos 90 mais 9. Não sei em que estado mental, em que condições vem este United disputar o jogo contra o Liverpool, mas o Salah também é um muito bom capitão para esta Game Week. Acredito que o Salah neste jogo faça aos 90 minutos. Mas o Chelsea vai jogar a casa do Sheffield e, para mim, parece-me ser tendo em conta a quantidade de penaltis que tem atribuído ao Chelsea, e parece que está toda a gente a trabalhar para conseguir esses mesmos penaltis, acho que o Palmer será o capitão principal para esta Game Week. Outras dicas que podemos falar aqui será em termos das equipas que jogam em casa. O Aston Villa joga em casa, que será aqui a última chance para quem tenha assets do Aston Villa os poder usar será nesta. A seguir vem um jogo contra o Arsenal fora e depois um jogo, uma single game week, numa jornada onde quase todas as boas equipas têm uma double, apesar de ser contra o Bournemouth, acho que não será por aí. Não sabemos se o Watkins joga ou não. O outro jogo, o Fulham recebe em casa o Newcastle. Penso que o Fulham em casa é uma equipa muito diferente de fora e que o desleixo que aconteceu contra o Forest não acontecerá aqui contra o Newcastle, muito menos em casa. A quantidade de lesões que o Newcastle tem na defesa também não ajuda e parece-me que o Lewis Hall vai segurar aquele lado esquerdo da defesa e pode ser o seu momento de afirmação. Quanto ao Tottenham, acho que me falta aqui falar do Tottenham, principalmente para esta Game Week 32. Tem aqui um jogo em casa com o Forest. Vai ser muito difícil para os jogadores do Tottenham conseguirem fazer gol a este Forest, que se fecha muito bem e que parte para o contra-ataque muito bem. Se houver informação sobre a equipa do City, não acho, o Son eu compreendo que não queiram vender contra o Forest em casa, mas não acredito que faça pontos. Agora, se tiverem o Maddison, acho que o Maddison não fez mais de 70 minutos nos últimos jogos. Não sei se há ali uma espécie de contenção ou se, havendo Lo Celso no banco, havendo Bentancur também disponível, quer dar a oportunidade a outros jogadores de contribuírem para o jogo e de conseguirem dar vazão àquilo que o Maddison não está a conseguir fazer. Portanto, em termos de jogos das equipas grandes, adivinha-se aqui uma game muito complicada. No entanto, o Palmer tem um bom jogo, o Aston Villa tem um bom jogo,
Temos aqui um jogo que pode dar golos, que é o Luton e o Bournemouth. Temos aqui um jogo que pode acabar 0-0, que é o Brighton-Arsenal. E o Wolves-West Ham. Parece-me aqui um pouco incógnita. O Mateus Cunha entrou uns minutos neste último jogo, fez a diferença. Se jogar a titular contra o West Ham, a seguir tem uma semana para recuperar, poderá ser um plano vencedor. Eu notei que o West Ham tinha os jogadores já um pouco desgastados. Se calhar até pode mesmo dar a clean sheet neste jogo, a favor do Wolves. Contra o Everton-Burnley. Bem, eu não sei o que é de pensar este jogo. Isto porquê? Porque o Everton neste momento vai jogar contra o Burnley em casa, um jogo espetacular, mas nós não sabemos qual é o avançado titular neste momento. E agora marcou o golo o Calvert. Como é que é? Vai jogar o Beto outra vez a titular? Não parece. Se trocam sempre aos 60, agora quem marcar começa ao próximo. Acho que será assim. A equipa está a precisar dessa competitividade para tentar subir no ranking da Premier League. Não sei se será o Calvert, será o Beto. A seguir tem Chelsea fora. Também estes avançados contra o Chelsea toda a gente marca. E a seguir tem uma double com Forest e Liverpool em casa. E na 35 tem Brentford em casa. Depois Luton, depois Sheffield. Ou seja, um avançado aqui do Everton neste momento não é má ideia. Difícil é tentar perceber quem é que joga. O Calvert tem muita propensão à lesão. O Beto até o penalti falhou quando teve hipótese. Não é? Teve hipótese ali de assumir o lugar na equipa. Falhou o penalti. Para dar pontos à malta que tinha esse guarda-redes, que eu já nem lembro quem era. Quanto ao Liverpool, tivemos aqui uma belíssima exibição do McAllister. Independentemente de jogar o Endo atrás dele ou não, foi uma belíssima exibição. A verdade é que contra o Sheffield, vamos lá ver as coisas bem. Contra o Sheffield tu não precisas de trinco, porque os teus médios vão ter que estar todos à entrada da área. Ou entrar para dentro da área. Seres o último médio ou seres o 8 ou o 10, não te vai fazer muita diferença, porque os teus defesas centrais estão depois do meio campo. Agora, este jogador está incrível. Tem aqui um jogo com o United fora, depois Crystal em casa e depois tem uma double. McAllister fez mais um jogo excelente. Esse jogo culminou com um golo e ainda uma bola à trave que bateu na linha de golo ou um pouco mais à frente e não entrou por simples azar. E o outro jogador espetacular que eu tenho visto nesta equipa é mesmo o Luís Dias. Para mim o Luís Dias e o McAllister foram os elementos mais neste jogo. Outro jogador que temos que considerar para o nosso meio campo, caso precisamos de desbloquear dinheiro, é o Brereton Dias. Tem agora um jogo em casa com o Chelsea, depois fora com o Brentford e depois tem uma double com o Burnley em casa e United fora. Parece-me que destes 4 próximos jogos a melhor defesa que há aqui é mesmo o Brentford fora, que me parece ser um jogo difícil de marcar golos. Mas o Brentford vai assumir o jogo contra este Sheffield e vai haver espaço. Se este Sheffield marca em Anfield, consegue marcar em qualquer jogo. Se quisermos tentar encaixar um jogador que vá ter double para o meio campo, barato, temos aqui esta hipótese que me parece excelente. Se não for nesta Game Week, se for na próxima, acredito que possa dar frutos também. Se quisermos aqui um diferencial interessante, pode até render. Eu não sei pelo que é que esta equipa do Sheffield neste momento está a lutar, mas temos que ter em conta que todos os jogadores são válidos quando têm um conjunto de jogos interessante. Agora, os jogadores que fazem hat-trick, há poucos. Temos o Foden, temos o Palmer, temos o Haaland, temos o Salah. Não varia muito isto. Acho que o Isaac também tem potencial para isso, dependendo dos jogos, lá está. O Son também. É difícil fazer neste momento hat-tricks na Premier League. Apenas estes jogadores GEM conseguem. Dicas aqui para transferências. Será pensar na Double Game Week. Quem puder poupar, a seguir na Game Week 33 tem 2 transfers, onde pode escolher usar uma e guardar 2 para a Double, ou usar as 2 já a pensar na Double e fazendo um plano ali a 2 tempos, dizendo assim. Foram estas as dicas desta semana. Tenham bons scores, tenham boas pontuações, continuem a ouvir, continuem a estar desse lado, que eu gosto de ver estas views a aumentar, tenho gostado de ver do progresso que tenho feito. Qualquer questão podem sempre falar comigo através do Twitter. Grande abraço a todos.